Se ainda der tempo, vou falar aqui que eu estou assim, não sei qual é a palavra que eu vou usar. Eu fui ler algumas coisas, de repente me deu vontade de falar sobre o que não seria hoje. Eu não vou fazer isso, então eu vou falar o que vai ser hoje. Se der tempo assim, eu ainda quero falar naquilo ali, que é interessante. É chato, porque às vezes você está vendo outras coisas, tá, não sei o quê, mas você fica limitado a uma programação, entendeu? Isso é complicado, né? Bom, vamos ver. Então, hoje nós vamos tratar, dando continuidade, né, ao volume 2, que é a Idade Antiga, né, a Antiguidade. A gente já fez toda a parte da Antiguidade Oriental, né? Agora nós vamos ver a Antiguidade, memória cultural literária, né? Não sei se vamos falar isso, memória cultural da literatura. Então, nós vamos ver então a atividade clássica. Mas para mim explicar um pouquinho é o seguinte: se vocês repararem que da próxima vez a gente já vai começar a entrar nos livros, né? Esses 12 livros, você repara só, o primeiro dele vai ser o texto do Antigo Testamento. Então, isso é coisa hebraica. Então, por isso que eu dei aquela antiguidade oriental. Para você ficar dentro desse contexto, você entender, né? Porque desse livro. O próximo livro seria o Evangelho de Buda. Olha, isso é uma coisa do quê? Do hinduísmo, que também é oriental. Está entendendo? Quer dizer, então eu dei um apanhado assim, em geral, da Antiguidade Oriental. Eu só peguei esses dois, porque não tem... Depois eu vou falar até também sobre a Bíblia do Novo Testamento, tal, que é vai ser o número 7, né? Mas o restante não tinha nada mais do oriental. Não adiantava ficar em outras civilizações orientais que não fosse a hebraica e a hindu, né? Agora, na Antiguidade Ocidental, lado ocidental, aí nós temos praticamente os 9 livros. Dos 12, temos 9, por exemplo. Nós temos, olha só, História, o terceiro, História, o relato clássico da guerra entre gregos e persas. Isso é Grécia, certo? Depois nós vamos ter República, Política de Platão, né? Elementos da geometria de Euclides, que é um grego, né? A História Natural de Plínio, Vega, o Mageto, Ópera, o Pedagogo, Cidade de Deus. Quer dizer, isso tudo é grego, romano, entendeu? Então só vou ficar em cima, e até assim, às vezes olhando mais assim, até mais grego do que romano, tá? Romano deu muito, foi o direito. O direito é forte, né? Então, o que eu vou fazer aqui, vou prestar atenção, ver se eu consigo fazer, é dar uma encurtada no romano, né? Aí eu faço mais a Grécia e aí, sobrando esse tempo, eu quero falar sobre o que eu notei hoje, né? Bom, então vamos lá. Então vamos para a civilização grega, né? A Grécia, todo mundo sabe, assim, é uma península, né? Que é os mares Jônico, Egeu e Mediterrâneo, tá? É banhado, ali está a Grécia. Localiza-se a oeste da Ásia Menor, na atual Turquia, né? O litoral grego tem grande recorte, constituindo numerosos portos naturais. Os mares pelos quais é circundada a Grécia pontilham-se de ilhas e ilhotas conhecidas por serem naturalmente belas. Era uma região com grande diferença daquelas que os povos orientais habitavam, os quais passavam a vida na fertilidade das planícies margeadas pela grandeza do rio. Lembra? O Tigre, o Eufrates, isso aí é muito bom, né? Agora, o grego não tem isso, não. Ao passo que os gregos, ocupantes de uma área de grandes montanhas, precisavam dedicar-se ao trabalho árduo em um solo de pouca riqueza e muita pedregosidade, né? Muitas pedras, né? Para conseguir sua agricultura de subsistência. Ficou claro que o negócio é uma boa diferença já para você notar, né? Com a terra empobrecida, nas diminutas áreas de cultivo, eram formados agrupamentos humanos, diminutas comunidades, né? Que uma grande variedade de acidentes geográficos, como montanhas e colinas, separavam uma das outras.
Então, você podia ter uma cidade-estado aqui forte, aí tinha um morro, uma montanha lá, aí tinha uma outra do outro lado. Até era difícil para guerrear, entendeu? Fazer confusão. Bom, aí você tem os períodos. Você tem o período pré-homérico, antes de Homero, né? Do século 20 a.C. até o século 12 a.C. Depois nós vamos ter o período homérico, vai do século 12 a.C. até o século 8º a.C. Bom, aqui a gente vai... Nós também já vou começar a dar... Será que vale a pena começar a dar umas encurtadas nisso? Hum? Vamos lá, vamos fazer então sem encurtar um pouco. Uma série de povos arianos, índios, europeus foram os invasores da região grega. E as sociedades dominadoras dos habitantes dos povos neolíticos. Os povos mais importantes que invadiram a Grécia Antiga foram os aqueus, os dórios, os jônios e os eólios. Os aqueus invadiram uma grande variedade de cidades, como Tirinto, Micenas, Troia. Como dividiam-se em tribos, eram organizados em pequenos reinos, cidades e estados. Por volta de 1500, eram fortemente organizados para a guerra, que lhes possibilitou a dominação da ilha de Creta, e na região foi instalada uma base militar e marítima dos aqueus. Tá? Bom, então acho que eu dei uma visão geral, né? Assim, agora, no período homérico, o poeta Homero foi o autor de ambas os célebres livros de poesias, que foi a Ilíada e a Odisseia. Eu estou aqui para fazer um livro grego, mas eu já estou em dúvida. Olha só que negócio complicado. Porque o livro, um dos 12, que seria o terceiro, eu peguei a história, o relato clássico da guerra entre gregos e persas. Bom, mas a bem da verdade, existe a Ilíada e Odisseia. Então eu vou tentar juntar as duas coisas, entendeu? No fundo, são 2 livros. É complicado, né? Assim, bom, tudo bem. Essas obras acabaram sendo transformadas, a Ilíada e a Odisseia, em documentos de importância, por quê? Para se estudar a civilização grega daquela época, do modo vivente, os costumes, os usos da terra, organização social, política, cultura e educação. E quando você escreve um livro, porque naquele tempo é assim, eu vou escrever um livro sobre educação, não é isso? O cara está relatando. Mesmo que seja invenção ou qualquer coisa, mas o cara está inventando dentro daquele contexto, entendeu? Bom, vamos passar essas folhas aqui um pouquinho. Aí vem o período arcaico, do século VIII a.C. até o século VI a.C. Nós fomos lá no Paternon, lembra? No Acrópole de Atenas, nós estivemos lá. Aí nós temos ali a Acrópole, que é a porção de maior elevação, funcionando como fortaleza, onde estavam situados os templos para cultuar os deuses e governar a cidade-estado. Tem a Ágora, aquele que lá no Grajaú, a gente fez o nosso centro cultural num local chamado Ágora, que lá na Grécia, né, a praça mais importante, onde o povo se encontrava se reunido para a discussão dos problemas que preocupavam a comunidade e o pequeno comércio. É mais ou menos o que a gente fazia lá. Né? E tem o mercado central, que é a Haste. Bom, Esparta e Atenas. Dentre as cidades dos estados, destacaram-se Esparta e Atenas com grande diferença de aspectos entre si. Você tem Esparta, que para nós, em termos de literatura, em termos desses livros, dessas coisas assim, não é importante. Né? Que era mais uma coisa mais guerreira do que a sociedade espartana também, assim, não tem nada de... Mas, por ser guerreira, tal, travou guerra com Atenas, né? Quer dizer, mas vamos passar para... Se a folha permitir, né? A folha está brava aqui. Bom, tem os exércitos espartanos, tem as mulheres espartanas, estou pulando isso tudo. Mas eu vou, quando
publicando, eu vou botar lá. Acho que já está publicado, se não me engano. Tem expansão de Esparta e tal. Aí vem Atenas. Eu já falei, já botei postado o que é política ateniense. Eu já botei uma postagem aí, não sei se o pessoal viu. Né? Vem a Constituição de Solon, que isso eu já falei no Deus, na Evolução de Deus, eu falei questão de Solon. Né? Bom, surge então uma coisa importante, foi o Clístenes, que foi o pai da democracia. No ano 508 a.C., um nobre que se chamava Clístenes elegeu-se arconte e foi o governante de Atenas, em atenção à vontade popular e em consolidação da democracia. Uma reforma social foi feita por Clístenes, sendo dada a maior participação política às pessoas de baixa renda. Foi dividida a população em 10 tribos e as terras em 10 partes igualmente para elas. Cada tribo possuía 50 representantes na bulê, sendo totalizados 500 membros formadores do mais importante órgão do governo. Discutiam os problemas em assembleias populares. Clístenes foi o estabelecedor da lei do ostracismo, que exilava por 10 anos o cidadão pela qual fosse cometidos erros de gravidade ou fosse ameaçada a democracia. Eu acho que vários desses personagens que estão aí, que estão enchendo o saco, em vez de, como é que falei, que eles estão querendo dar liberdade para eles, não, manda eles para qualquer lugar. Ele tem que entrar, o Lula tem que entrar no ostracismo, ele tem que passar a ser desconhecido, tem que ser isso, entendeu? Bom, Clístenes deu uma abertura política à participação popular nas decisões do governo, daí o apelido de Clístenes, pai da democracia. E aí eu vou aqui, em vez de fazer logo direto período clássico da Grécia, eu vou para a página 49, 50 para dar uma ideia. Né? Você vê o século de Péricles, né? O problema que houve, e está aqui narrado que eu botei, a questão das guerras gregos e persas, que é o que vai dar origem ao livro. Né? Então, aqui teve duas grandes guerras, né? Grego-persas, né? E aí as causas do enfraquecimento da Grécia, com o fim das guerras entre gregos e persas, as cidades gregas voltaram para seus interesses políticos, sociais e econômicos locais. Com a vitória de Atenas nos conflitos militares, os atenienses consideravam-se a salvação de toda a Grécia. Diante da possibilidade de novos ataques, Atenas propôs uma aliança das cidades para se defenderem. Assim foi criada a Liga de Delos, com a participação de mais de 300 cidades, né? Com exceção, é claro, de Esparta, né? Que ficou de fora. Tendo como sede a Ilha de Delos, que centralizaria os tesouros e outros bens. Diante dessa união, os espartanos invejosos reagiram, criando a Liga do Peloponeso, reunindo várias cidades. Isso acabou causando um conflito bélico entre as duas confederações, com durações de 27 anos e trégua de 6 anos, nominada Paz de Nicias. O conflito terminou com a derrota de Atenas. Então, cidades gregas aliaram-se à cidade de Tebas, dominando os espartanos, sobressaindo no comando político sobre os gregos por algum tempo. Com isso, a Grécia acabou enfraquecida e no ano 338 a.C. acabou sendo dominada por quem? Pelo rei Filipe II da Macedônia. Macedônia não é Grécia, é outro país, né? Tá? O século de Péricles. Péricles discursava muito bem, era grande entendedor da arte militar, como político era habilidoso e prudente, era governante de Atenas entre 461 a 429 a.C., aproximadamente uns 30 anos. Como governante era um príncipe, sempre concordando com o povo, muito respeitoso com o político. Péricles frequentava assiduamente o teatro e possuía grande amor às artes. Estava em busca da transformação de Atenas na capital cultural do mundo antigo. Seu período de governo foi esplendoroso, esse período passou a se chamar a Idade de Ouro da Grécia. Tá? Então você vê que de vez em quando desponta uma pessoa
uma característica assim fora do comum. O príncipe Shotoku lá, o Périx Acre, né? Bom, a pessoa tem comissão mesmo. tem comissão. Então, o século de ouro, já que falamos do século de ouro, Pérez contribuiu para o desenvolvimento maravilhoso das artes, das letras, da filosofia. O projeto de Pérez destinado ao desenvolvimento das artes e da cultura era audacioso. As polis vizinhas enciumaram-se, mas com elas não havia nenhum impedimento para que crescesse. Pérez foi o primeiro a incentivar quaisquer das modalidades de expressão artística. Ornamentaram-se as acrópolis e construíram-se vastos monumentos. Foi nessa época que em Atenas apareceu um grande número de talento nos setores de arte e cultura, fazendo com que a cidade destacasse e assentasse sua hegemonia. Isso foi mais ou menos em que período? Foi aquilo que eu falei, 300, aqui na escrita do Périx. Eu perdi, assim. O século de Pérez era governante de Atenas entre 461 e 429, aproximadamente 30 anos, né, mais ou menos. Bom, aí entrou a questão da cultura grega, aí se citou várias coisas da cultura grega, né? A arte grega era muito vistosa por ter proporções harmoniosas, por ser equilibrada e serena, mistura totalmente a inspiração da fantasia e a realidade. Os gregos consideravam-se esse tipo de arte que inspirou os artistas ao longo dos tempos. Quem não conhece a arquitetura grega? Paternon, que a gente acabou de falar, tal. Vou passar umas folhas aqui. A escultura grega, outra coisa, né? Foram Fídias, Miron, Praxistéles, né? Tudo assim, coisas importantes. Jogos bonitas de mármore que vieram da Cária, da Ásia Menor. Pintura grega, né? Outra coisa também, os ceramistas também. As ânforas gregas. Teatro grego. É, o teatro grego. Teatro grego. A gente, quando saltou numa das ilhas lá na Grécia, a gente entrou num museuzinho que você não gosta muito. Mas a gente deu uma volta, né, no museu, era aquela coisa daquelas ânforas maravilhosas, aqueles vasos gregos maravilhosos. Eu me lembro que a gente andava assim, daqui para lá. Né? Era feito um corredor. Passando por aquelas coisas. Né? Muito lindo. Bom, o teatro grego, o que eu posso dizer? Tem tanta coisa. Homenageava a deusa Atena e Dioniso, deus do vinho. Podia ser comédias ou tragédias. Né? As representações de grego eram peças com os elementos de essência que o teatro tem atualmente, atores, diálogos, cenário, tinha isso tudo. Os maiores autores das peças teatrais foram Ésquilo, Sófocles, Eurípides, Aristófanes na comédia. Né? Os temas muito eram assim, religião com mitologia, né? A acústica do teatro era muito boa. Havia riqueza e grande variedade dos trajes, né? O coro acompanhava os atores. O coro era composto de um grupo de cantores e dançarinos, além de uma orquestra. Esses cantores e dançarinos eram utilizadores de máscaras que se chamavam de personas. Tanto é que esse negócio de personalidade é exatamente o que é. É você se esconder atrás de quem você é, a sua individualidade, se a gente olhar com o negócio de mestiço, entendeu como é que é? Personalidade, não. Personalidade depende do teu espírito guardião, secundário, entendeu? Bom, as mulheres não trabalhavam como atriz, não. Era gozado isso, era somente coisa de homem. Né? Pérez convenceu de que era importante a franquia de ingressos ao teatro a qualquer pessoa. Não, e os homens, então, faziam os papéis femininos. Né? Já no tempo do São Bento. Bom, teria que falar sobre religião e mitologia grega, os deuses do Olimpo, né? Zeus, Deus soberano, simbolizava a água e o fogo, Hera, esposa de Zeus, Atena, filha de Zeus, Hermes, né? Pan, Poseidon, é muita coisa. Tem muitos deuses aqui. Estou passando isso tudo aqui que é cheio de deuses. Né?
em termos heróis da mitologia grega, né? Nós temos desde o Hércules, Édipo, Teseu, Jasão, Perseu, né? Aí vamos para o Império Macedônio. O Império Macedônio, né? Ele, depois do Filipe I, né? Foi organizada militarmente pelo rei, aí já Filipe II, né? E foi um grande conquistador até chegar a quem? O filho dele, que seria o Alexandre Magno, que foi Magno, que conquistou, o grande conquistador, e ele foi, chama-se preceptor, se não me engano, foi o grande preceptor dele foi Aristóteles, né? Platão, Sócrates, Platão, Aristóteles. Acho que foi Aristóteles, né? Foi o grande preceptor dele, né? Eles tinham uma ideia muito interessante, que é na cultura helenística, né? Que eles... Você vai ter uma ideia aqui, ó. O Alexandre, por exemplo, o seu farol, o farol de Alexandria, é uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né? Possuía uma enorme biblioteca com quantidade superior a 700 mil livros. Olha só. Isso daí foi isso, né? Foi isso tudo, né? A filosofia grega era vista como meio de compreensão do mundo e do homem, uma tentativa de explicação da razão de ser de todas as coisas. Largaram as explicações mitológicas e religiosas e recorreram à razão e à ciência para a explicação dos mistérios da existência do mundo, do ser humano, os valores morais, a alma e a felicidade. Os principais filósofos são Tales de Mileto, né? Teorema de Tales. Especialista em matemática e também em astronomia. Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo, né? A República de Platão, né? Aristóteles foi Aristóteles mesmo, foi professor, era para... Ele foi aluno de Platão, né? Mas ele foi professor do Alexandre Magno, na Macedônia, né? Agora, Aristóteles foi muito, porque ele varreu biologia, política, moral, lógica, psicologia, religião. Aristóteles foi um. Bom, houve demais filósofos participantes. Aí entra a civilização romana, né? A civilização romana aí tem muita coisa, seria assim dizer, a fundação de Roma, né? Os etruscos, os períodos históricos romanos, que foi dividido em 3 períodos. O primeiro começou com a monarquia, foi de 753 a.C. a 509 a.C., depois veio a República, de 509 a.C. até 27 a.C., depois o Império, 27 a.C. até 476 depois de Cristo. Então, Cristo realmente viveu no Império Romano, tá? Aí eu varro cada um. Tem a monarquia, então eu falo tudo sobre a monarquia. Tem república, falo tudo sobre a monarquia, sobre a república. Depois entro no império. Estou passando as folhas todas aqui, mas é para vocês terem uma ideia, né? Estou aqui olhando toda hora para ver se eu pego os leio a meia hora depois para falar. Aí vem lutas por melhorias sociais, vem a expansão romana. Aí veio a Primeira Guerra Púnica, a Segunda Guerra Púnica, a Terceira Guerra Púnica, né? Consequência dessas guerras, lutas pelo poder, né? O que chama púnica? Triunviratos, né? Guerras púnicas? Púnicas. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui, que eu não estou lembrado, não. Vamos lá ver se aqui tem. Você vai ver aí que é mais rápido. Eu não sei. Vamos ver quem consegue. Não, pode falar. Mas é bom. Guerras púnicas. Punis vem de... Os romanos chamavam os cartagineses de Punis. Cartago, cidade Fenícia. Depois, Cartago foi totalmente destruída e Roma passou a dominar o Mar Mediterrâneo. As guerras púnicas consistiam numa série de 3 conflitos que opuseram a República Romana e a República de Cartago,
cidade-estado fenícia, no período de 264 a 146 a.C. Que eles chamavam os cartaginenses de púnicos, então, de guerra contra eles. Né? Depois de um século de lutas... Caraca, 100 anos lutando. 100 anos. Não tem mais o que fazer, não. Tem mais Vai lavar um tanque vida. de roupa. Caraca. Bom, o Império Romano é bom a gente... vou falar só sobre o Augusto. Augusto viveu de 27 a.C. a 14 depois de Cristo. Com ele teve fim a República e iniciou-se o Império Romano, em 27 a.C. Augusto governou até o ano 14 depois de Cristo. O período do seu governo foi considerado um ponto alto do Império Romano. Segundo a tradição cristã, foi nessa época que nasceu Jesus Cristo, personagem cujo nascimento serviu de base para a nova contagem de tempo na história. Seu governo foi marcado pela paz, pela ordem, pela prosperidade econômica e intelectual. Augusto e Caio Clínio Mecenas, um rico cidadão romano, auxiliaram financeiramente muitos artistas, como os poetas Virgílio, Horácio, Ovídio e o historiador Tito Livio. Augusto ampliou as fronteiras do Império e embelezou a cidade de Roma. O Senado lhe deu o título de Augusto, que quer dizer divino. Com a morte de Augusto, assumiu seu filho adotivo, Tibério. Veja bem, ele faleceu, né, 14 depois de Cristo, não é isso? Então, Cristo viveu até os 33 anos, você vê que ele pegou outro império, né? Bom, aí veio, aqui depois que quem quiser ver, eu boto tudo, quer dizer, Tibério, Cláudio, Vespasiano, Trajano, Calígula, Nero, Tito, Adriano, Constantino, que foi o que aí entrou no cristianismo, né, e tal. A religião romana, eu fiz um paralelo dos deuses gregos com os deuses romanos. Dos deuses gregos, quando você fala Zeus, os deuses romanos quer dizer Júpiter. E vai por aí, Afrodite, no deus romano, quer dizer Vênus. Entendeu? Bom, Afrodite no grego, quer dizer Vênus no romano. Vênus no romano. Ares, no deus grego, quer dizer Marte, no deus romano. Porque eles já começaram a dar mais, os romanos já começaram a dar mais os nomes dos astros. É isso. Bom. Sobre a cultura romana, só para a gente encerrar. O forte realmente é o direito romano. O mais importante legado que os romanos deixaram para a humanidade foram suas conquistas no campo de direito. O direito romano encontra-se a raiz do direito e da legislação dos países modernos. Assim como os gregos deixaram ao mundo a filosofia e a arte de organizar o pensamento, os romanos deixaram para a humanidade a ciência do direito. O direito é fundamental para garantir a ordem, o relacionamento social, a liberdade e os bens. Mas, então, vocês já notaram que o quente realmente, para esses livros que eu vou fazer mais, está mais na Grécia. Certo? Literatura e filosofia romanas. Na poesia, distinguiram-se o poeta Virgílio, autor de Eneida, que narra a vinda de Enéidas de Troia para a Península Itálica. Ovídio, o autor da Arte de Amar, de Metamorfose. Horácio, autor do... E vai por aí, tem vários outros aqui. Arte romana. Os romanos tinham um espírito prático, não desenvolveram as artes à maneira dos gregos, espíritos mais sensíveis. Sobressaiu isso na arquitetura, grandes estádios, circos, anfiteatros, como o Coliseu, né? Que era uma construção circular, com uma arena no centro, alojamentos para os atores, gladiadores e feras, com condições até de acumular água para as batalhas navais. No circo havia competições de carros puxados por cavalos, nós vimos lá, né? Aquele local que os cavalos corriam lá, e que deu origem àquele filme. Ben-Hur. O aqueduto, Águas Cláudia, por exemplo, levava água para Roma numa distância de 69. Bom, nós não podemos esquecer daquela água maravilhosa, Fontana de Trevi. Aquilo ali é uma maravilha danada, né? Uma coisa belíssima. Uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida. Muito bem. Bom, em meia hora, mais ou menos, eu dei. Então, você vai ficar com uma ideia, né,
geral do que é realmente o que a gente vai precisar para na próxima vez a gente vai começar realmente vamos começar os livros, né? Começar com o Antigo Testamento,